como sofre nas mãos de Hollywood o Hellboy. Caramba. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Hellboy, o Homem Torto, novo filme dirigido pelo Brian Taylor. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, eu gosto bastante dos dois primeiros filmes do Hellboy do Guillermo del Toro, inclusive fazia parte do meu plano tentar falar um pouquinho sobre esses filmes e até mesmo naquele reboot terrível com o David Harbour de 2019, antes da estreia desse novo filme Homem Torto, mas eu literalmente perdi a noção do quão cedo esse filme ia chegar no Brasil, porque até alguns dias atrás ele nem tinha data de estreia nos Estados Unidos, está sendo meio que um show de horrores de distribuição, mas tudo isso para dizer que a franquia Hellboy meio que ficou amaldiçoada, né? Porque você teve dois excelentes filmes com o Guillermo del Toro, ele queria muito fazer o terceiro filme que, né, ia cumprir essa promessa aí do anti-herói do Ron Perlman levar o apocalipse para a Terra, por assim dizer. Então, nunca teve esse filme por motivos de grana, porque Hellboy nunca deu tanto dinheiro nos cinemas, ele foi praticamente salvo no mercado home media, em vendas de DVD e Blu-ray, o que levou em 2019 a um reboot com o Neil Marshall, onde o criador dos quadrinhos do Hellboy, o Mike Mignola, ficou mais próximo da produção. Ele disse que nunca foi lá um grande fã da visão do Guillermo del Toro, quando aquele filme foi mais um tremendo fracasso de bilheteria e também de crítica, de público. Eu não conheço ninguém que gosta daquela versão do Hellboy. Eu até reassisti ontem à noite antes de ver esse filme novo e, nossa senhora, ele é pior do que eu lembrava. Então, mais uma vez, como nada fica morto em Hollywood, mesmo que você não tenha dinheiro algum, a Millennium Media, a controversa Millennium Media, tenta mais uma vez um reboot. Eles vão reiniciar tudo, eles vão esquecer filme do Del Toro, filme aí do David Harbour também, para tentar voltar mais ainda às origens de terror folk do quadrinho do Mike Mignola. E dessa vez ele tá ainda mais próximo, ele escreve o roteiro. O Brian Taylor, que era parte da dupla Neveldine Taylor, junto com o Mark Neveldine, eles fizeram filmes como Adrenalina, o primeiro e o segundo, Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança e o Gamer. Ele, o Brian Taylor, na sua carreira solo, é contratado para dirigir esse filme novo, né? É curioso, parece que eles não tinham orçamento para os dois, vai ser o Brian Taylor. E as filmagens, né, acontecem super rápido, foi coisa de março até abril de 2023 na Bulgária, o que certamente barateou muito o orçamento. Eu não tenho números aqui, mas olha, eu juro pra vocês, se esse filme custou mais de 15 milhões de dólares, eu vou ficar muito impressionado, porque o resultado que chega agora aos cinemas, né, vai estrear no Brasil semana que vem, é, assim, mais um chute na cara do Hellboy, que é um tremendo personagem, tem uma mitologia muito rica, cheia de potencial, e tá aí com mais um filme bem trash e podreira. A história do filme é ambientada na década de 50, acompanhando um jovem Hellboy, vivido por Jack Casey, enquanto investiga acontecimentos misteriosos em um vilarejo remoto, assombrado por bruxas e uma entidade maligna conhecida como Homem Torto. Ok, vamos lá. Hellboy e o Homem Torto. Primeiramente, grande ideia. Eu acho essa ideia fenomenal de você fazer um filme de terror pra valer, né? Porque todos os outros Hellboys, eles eram filmes com elementos de terror, com elementos sobrenaturais, mas que ainda eram de ação, de aventura, tinha essa pegada meio quadrinho, filme de super-herói. Esse daqui, desde o início, tá saindo como se ele fosse um filme de terror do Robert Eggers, sabe? É a bruxa, versão pirateada, versão bootleg aí, e eu admiro essa intenção. Eu acho que isso é legal, me lembra um pouco, né, pra quem é fã de Resident Evil, quase como se fosse a abertura do Resident Evil 4, onde você cai abruptamente numa missão, você tá indo pra fazer uma coisa e você acaba se metendo aí num lore com personagens malignos, com uma coisa assustadora aparecendo. Isso é divertido e eu acho que o Taylor, ele aproveita bem as árvores, o céu, aquela paisagem meio cinzenta, atmosférica, junto aí com o diretor de fotografia Ivan Vatsov. Então, acho que a atmosfera funciona. Eu acho que a atmosfera é boa, tem um valor estético interessante para essa cena de floresta, mas eu confesso que lembra muito um parque, onde eu costumava gravar curtas-metragens quando eu era mais novo, então acho que essa nostalgia me pegou. E eu vou ter muita dificuldade para falar mais aspectos positivos, pessoal, de verdade. Mas eu acho que, de cara, ele é melhor do que o Hellboy de 2019, porque aquele filme, pra mim, é uma bagunça, é um caos, eu acho que nada consegue se salvar ali, ele se mistura na comédia, na ação, no terror. Esse daqui, pelo menos, ele sabe o que quer ser. Ele quer ser um filme de terror folk e ele
imita até que bem visualmente o Robert Eggers, só que ele ainda é um filme do Brian Taylor. Um filme da metade Taylor, Neville Jr., porque você tem todos aqueles invencionismos, as câmeras estranhas, as fichiais, momentos bizarros onde personagens começam a conversar com a câmera, né, pra explicar como que se produz um tipo de feitiço ou uma magia. Então, é meio que engraçado. Ele tem esse elemento de terror muito forte, ele tem uns escapes meio metalinguísticos, que vem muito do Brian Taylor, com toda certeza, característico do trabalho dele, que às vezes me deixa um pouquinho interessado, curioso, tipo, o visual aí do Homem Torto, por exemplo, ele tem uma maquiagem que é meio tosquinha, mas a forma como ele filma ele, a forma como ele desfoca, de propósito, metade do rosto dele, é eficiente. Falei, legal, isso é bom. Eu acho que assim, ele não filma de qualquer jeito. Ele tem algumas ideias, mas não é o tipo de direção inteligente que sabe como usar as ferramentas da linguagem cinematográfica. Não, é tipo jogar tudo pra cima e vamos ver o que cai dentro do alvo. E algumas coisas caem, confesso. Eu acho que tem alguns elementos de terror que são bons, né? Tem uma vibezinha, tem uma cena que é basicamente Hellboy numa casa mal assombrada e meio que funciona. Mas aí eu tô forçando porque não tem muito mais não, gente. Olha, a premissa é muito legal, mas todo o trabalho com os personagens, com o Hellboy em si, eu já achava o David Harbour, que é um ótimo ator, antipático, como o Hellboy no filme de 2019. Esse daqui, então, não tem nem tentativa de tentar ser um personagem legal. O Jack Casey, que é um ator que eu não conheço, aparentemente ele foi o Black Tom no Deadpool 2, esse é o mais relevante que eu achei dele no cinema. Ele é uma porta, ele é o pior Hellboy de longe, assim. A caracterização já não é tão boa, o pessoal já tava reclamando um pouquinho disso, mas não tem o menor esforço de ser carismático, de ser um personagem legal. Ele tá toda hora fumando e mascando cigarros. Basicamente é só isso. Tem toda uma tentativa de tentar fazer um arco aí de buddy cop dele com essa jovem agente aí do Boreal, que vive pela Adeline Rudolph, que é a Billy Joe, eu não sei se é uma personagem dos quadrinhos ou não. Então você tem os ingredientes certos, mas execução muito problemática, né? Nada funciona e eu elogio o elemento de terror desse filme, mas quando o Brian Taylor começa a misturar ação e efeitos visuais, é pura vergonha. Aí é vergonha nível The Flash, sabe? Você vê o Hellboy lutando com uma aranha gigante e dá vergonha. É muito feio, é muito mal feito, e você entende que esse filme não tem orçamento. É por isso que muita gente na internet ficou falando que o Homem Torto era o fan-filme do Hellboy, porque tem cara. E eu até diria que eu já vi fan-filmes muito melhores em estética e orçamento do que esse daqui, sabe? Isso é uma pena, porque eu sinto que daria pra sair um filme muito bom daqui. A ideia do folk horror é boa, você até pode imitar o visual do Robert Eggers, mas você claramente não entende por que os filmes Robert Eggers, como A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte, são tão eficientes, como eles acertam tão forte pelo desconforto, pelo terror. Esse daqui, ele até tenta, mas é nada demais, assim. E quando ele vai descambando aí pro lado Resident Evil de ação e tiroteio, aí é um show de horrores e não no bom sentido. Pra Hellboy, o Homem Torto, eu dou uma nota 3. Olha, esse é o típico caso em que eu adoraria que eles anunciassem um remake desse filme. Sério, pega esse material, pega essa proposta, pode até pegar esse roteiro, mas coloca nas mãos de um outro diretor, de alguém com mais dinheiro, com mais ideias, com mais liberdade artística, com um elenco melhor, pelo amor de Deus, e eu genuinamente acho que o resultado poderia ter sido muito legal. Eu fico frustrado em ver uma oportunidade perdida, e oportunidades perdidas vem assombrando a vida do personagem Hellboy há muitos e muitos anos. Quase 20 anos disso daí. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois se vocês assistiram Hellboy o Homem Torto, se vocês têm planos para conferir esse daqui no cinema e, principalmente, o que vocês acham aí dos dois gloriosos primeiros filmes do Guillermo del Toro. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.